Os 10 fatos assustadores sobre Jeffrey Dahmer. Fique até o final do vídeo, para saber os detalhes desses fatos assustadores. Bem-vindo ao canal, Os 10 Fatos. Aviso: esta lista contém imagens perturbadoras. Em julho de 1991, a polícia foi ao apartamento de Jeffrey Dahmer em Milwaukee, onde encontraram uma das cenas de crime mais horríveis e chocantes de todos os tempos. A cabeça humana decepada estava na geladeira, e mais 2 cabeças e um corpo foram encontrados no freezer. Dahmer foi um serial killer ativo e canibal por 13 anos. Seu reinado de terror chegou ao fim, mas esses crimes nunca foram esquecidos. Em 10º lugar, o seu fascínio pela morte e pelo sexo começou na infância. O pai de Dahmer lembrou como as fantasias de seu filho relacionadas à morte e sexo começaram com atropelamentos durante sua infância. Jeffrey abriu-os para examinar o interior dos animais. Se esses primeiros sinais de alerta não tivessem sido descartados como hormônios infantis, os impulsos do futuro assassino canibal poderiam não ter aumentado. 9º lugar, seu pai mostrou a ele como preservar cadáveres. Para aqueles familiarizados com os crimes de Dahmer, não é surpresa que ele tenha mantido uma coleção de cadáveres de animais no clube desde criança. O jovem Dahmer começou a colecionar ossos de animais aos 4 anos de idade. Ele também matou muitos animais sozinho. Seu pai, um cientista, lutou para se relacionar com seu filho distante, mas ao ensiná-lo a limpar e preservar adequadamente as partes dos animais, ele conseguiu dar vida a essa curiosidade infantil. Usando essa técnica que Dahmer aprendeu com seu pai, ele mais tarde preservou partes do corpo de suas vítimas e as manteve em seu apartamento. Malcolm Plant, o autor de Making the Link, explicou: é muito provável que um abusador de animais também esteja abusando de humanos. Descobrimos não apenas que a maioria dos abusadores de animais foi exposta a violência e abuso, mas que isso resultou em empatia reduzida e normalização da agressão. 8º lugar, uma cirurgia na infância pode ter alterado sua personalidade. As tendências violentas e cruéis de Dahmer podem ter sido desencadeadas por eventos anteriores. Enquanto estava grávida de Jeffrey, Joyce Dahmer começou a usar drogas por motivos de saúde. Após o nascimento, Dahmer desenvolveu problemas nas pernas que o imobilizaram até os 4 meses de idade. Sua mãe não conseguiu se relacionar com o filho em sua batalha contra a depressão e os antidepressivos, e logo parou de amamentar. Dahmer também foi tratado quando criança devido a várias infecções. Dahmer, de 4 anos, foi submetido a uma cirurgia para reparar uma hérnia dupla do escroto em 1964. A doutora Judith Becker compartilhou algumas de suas conversas com o assassino em série. 7º lugar. Ele cometeu seu primeiro assassinato aos 18 anos. Em 1978, os pais de Dahmer se divorciaram e se acusaram de extrema crueldade e abandono do dever. A ex-vizinha Susan Lar disse sobre a infância de Dahmer: a polícia apareceu algumas vezes. Quando o conheci, algo devastador aconteceu em sua vida. Estava acontecendo e não havia ninguém para ajudá-lo. Dahmer foi deixado sozinho. Ele começou a beber muito e, aos 18 anos, cometeu seu primeiro assassinato. Em 18 de junho de 1978, ele trouxe um caroneiro chamado Steven Hicks de volta para casa, onde o sufocou e espancou até a morte com uma marreta. Dahmer disse: o cara queria ir embora e eu não queria que ele fosse embora. Ele então espalhou os ossos em seu quintal e, mais de uma década depois, a polícia conseguiu recuperar mais de 500 pedaços de osso. 6º lugar, ele supostamente estuprou soldados nas Forças Armadas.
Durante seu tempo no exército, 2 soldados apresentaram alegações de que haviam sido drogados e estuprados por Dahmer. Em 1981, ele foi considerado inapto para o serviço militar e recebeu uma dispensa honrosa. Preston Davis, que estava no exército ao mesmo tempo que Dahmer, relembrou: Jeffrey matou sua primeira vítima 1 ano antes de ingressar no exército, e ele ficava bêbado no quartel e dizia: eu matei o cara em Ohio, e nós dizíamos: você não matou ninguém. Ele se tornou um monstro quando começou a beber. O álcool é o que o transformou em um monstro. Em quinto lugar, uma contagem de vítimas de 17. O número total de vítimas de Dahmer foi de 17. Ele escolheu homens que eram motociclistas, caroneiros ou traficantes de drogas vulneráveis. Ele estrangulava suas vítimas, mantinha partes de corpos como lembranças e fotografava os corpos desmembrados. O primeiro assassinato aconteceu no porão da casa da minha avó. Ela não sabia de seus crimes, mas uma noite ela ficou bêbada e enojada e o expulsou. Continuou a atrair vítimas com promessas. Em apenas 2 anos, o número de vítimas cresceu para 17. Ele disse: é um processo, não acontece da noite para o dia quando você despersonaliza outra pessoa e a vê apenas como um objeto. Um objeto de prazer e não um ser humano vivo que respira. Parece tornar mais fácil fazer coisas que você não deveria fazer. Você sabia desses fatos? Quer ficar informado do que aconteceu na história da humanidade? Inscreva-se, e deixe seu like, e ative o sininho para não perder novos vídeos. Vamos continuar nossa lista. Quarto lugar. O fedorento apartamento dos horrores. Os vizinhos de Dahmer estavam dormindo a poucos metros de onde o serial killer assassinou, desmembrou e canibalizou os restos mortais de suas vítimas. Ele ainda conseguiu escapar da captura por um longo tempo. Um de seus vizinhos disse mais tarde aos repórteres: ele era tímido e um pouco retraído, mas não muito excêntrico. Então eles começaram a sentir o cheiro. Dahmer embrulhou partes do corpo, incluindo corações, bíceps e pedaços de carne das pernas em sacos plásticos, colocando-os na geladeira para consumo posterior. Terceiro lugar. A perturbadora e horripilante coleção Polaroid. Depois de assassinar suas vítimas, Dahmer fotografou os corpos em vários estágios de desmembramento. Era o meu método, e mesmo que eu não pudesse mantê-los juntos, deveria ter pelo menos mantido o esqueleto. Em 22 de julho de 1991, um bêbado chamado Tracy Edwards estava andando pela rua com algemas penduradas em seus pulsos. Quando ele disse aos policiais que um estranho o havia algemado, eles decidiram fazer uma busca na casa de Dahmer. Ele descobre uma geladeira de terror contendo frascos contendo órgãos genitais e outras partes do corpo. Segundo lugar, seu experimento zumbi distorcido. O psiquiatra forense Dr. Frederick Fosdal foi contratado pelos promotores para examinar Dahmer. Ele descobriu que o serial killer havia realizado lobotomias em alguns dos cadáveres de suas vítimas, fazendo buracos na cabeça e derramando fluido nos crânios. Enquanto ainda estavam vivos, ele os injetou com ácido muriático para ver se conseguia mantê-los sob seu controle. Fosdal disse: ele esperava controlá-los e mantê-los por mais tempo, tornando-os parecidos com zumbis. Ele confessou ter feito sexo com alguns dos cadáveres e também preservado o coração de um homem para comer. Fosdal acrescentou: eles não foram atos brutais e sádicos. Ele disse que os matou da maneira mais indolor que conhecia. Primeiro lugar, ele foi espancado até a morte atrás das grades. Enfim, ele ganhou o que merecia há muito tempo. Na manhã de 28 de novembro de 199, Dahmer,
junto com outros 2 internos, foi designado para um trabalho minucioso na Columbia Correctional Facility, em Wisconsin. Eles permaneceram desacompanhados. Um desses prisioneiros era Christopher Scarver, de 1,80 metros, que continuou a questionar Dahmer sobre seus crimes contra afro-americanos. A maioria das vítimas de Dahmer eram afro-americanas. Disputa resultou em Scarver espancando Dahmer até a morte com uma barra de aço de um equipamento de ginástica. Quando lhe perguntaram por que matou Dahmer, ele disse que o serial killer insultava os outros presos, brincando com sua comida e moldando-a em membros decepados antes de derramar ketchup sobre ela para parecer sangue. Deixe abaixo sua opinião sobre esse assunto nos comentários. Veja também as 10 piores mulheres da história. O vídeo vai estar aparecendo na tela final. Vai lá conferir, e até o próximo vídeo, aqui nos 10 Fatos.